Está em votação a ata da 12ª sessão ordinária do 4º ano legislativo, da 18ª legislatura, realizada no dia 8 de abril de 2024. Não dos vereadores querendo fazer uso da palavra, vamos colocá-la em votação. Os vereadores que aprovarem permaneça como estão, os demais se manifestem. Está aprovada. Conforme a resolução número 4 de 96, quero convidar o senhor Ravel Jimenez para fazer uso da tribuna livre, onde o mesmo deverá falar sobre a preservação do patrimônio histórico de Votuporanga pelo prazo de 12 minutos. Bem, boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao presidente da casa, Daniel Davi, pela oportunidade, cumprimentar a mesa diretora, também os demais vereadores, funcionários, visitantes e imprensa presente nessa Casa de Leis. Hoje iremos abordar de forma bem resumida sobre o patrimônio histórico, em especial da nossa cidade, elencar pontos passíveis de tombamento para preservação histórica, patrimônios públicos e privados, sobre a custódia do município ou no âmbito particular. Você consegue colocar o slide? Legal. Bacana. Pode passar, por gentileza. Bem, sobre o patrimônio histórico, o que nós devemos relatar? Ele é sempre composto por bens materiais ou naturais que foram construídos ou preservados ao longo do tempo. Ele possui uma forte ligação com a cultura e com a identidade do local onde é estabelecido. O patrimônio histórico e o patrimônio cultural, ele é agregado juntamente com o embasamento do artigo 216 da nossa Constituição. Então, como exemplos para a gente iniciar essa fala, a gente tem o patrimônio cultural material, são museus, podem ser destacados museus, bibliotecas, universidades, e também o patrimônio cultural imaterial, que são saberes de uma região, os costumes, as festas, as tradições e as danças. Pode passar, por favor. O ponto a ser elencado aqui é sobre a questão do tombamento. Então, o que é um tombamento? Um tombamento é uma ação feita pelo poder público com medidas legais de preservação que impedem a destruição ou descaracterização deste bem. Então, qual que é o principal ponto do tombamento? É preservação, a gente conservar a memória coletiva por meio de proteção desses locais. O tombamento ele causa a desapropriação? Não, ele não vai alterar as características do imóvel, ele só vai apenas tomar medidas oficiais para sua conservação. Com base nisso, nós vamos conhecer alguns locais da nossa cidade, alguns que já estão tombados e outros que são passíveis de tombamento. É importante que nessa Casa de Leis a gente sabe do trabalho sério dos nobres vereadores, então são pontos importantes para nós elencarmos. Pode passar, por gentileza. O primeiro ponto é o complexo da estação ferroviária. A gente sabe que ele foi construído no final da década de 1940, 1950 também. Então, ali possui um conglomerado de locais que merecem a atenção para uma preservação histórica. A gente tem ali a Casa dos Funcionários, que é a antiga colônia ferroviária, os armazéns de grãos, dentre esses a gente pode destacar o armazém do Instituto Brasileiro de Café, e também a Caixa de Abastecimento, que ali está destacado inclusive a data da sua construção, 1945, e a própria estação ferroviária. Então, são pontos importantes para elencar sobre o tombamento. Pode passar, por gentileza. A gente tem a Algodoeira Matarazzo, que é inaugurado também na década de 1940. Existia um conglomerado das Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo. E aqui, na nossa região, um ponto importante a se destacar que esse patrimônio ainda existe, ele está bem estruturado, é lógico que existe a degradação do tempo e da ação humana, porém é um ponto importante destacar que essa construção ela já tem aí uma idade relativa, tanto a Algodoeira como a estação ferroviária, e ali já abrigou, além do Museu Municipal Edvard Coruripe Costa,
é a própria algodoeira Matarazzo, e existia o beneficiamento ali do algodão, na década de 1940, 50, 60, por aí. E um ponto importante que a gente pode destacar seria aquele espaço ali. Por quê? Na cidade de Presidente Prudente também existe uma algodoeira nesse intuito, e ali foi utilizado todo um processo de reforma, restauração daquele espaço lá na cidade de Presidente Prudente, foi formado um centro cultural. Então imagina ali que bacana um SESC ou algum centro cultural para abranger não só aquela região, mas toda a nossa população naquele espaço. E pode ser muito bem executado, como foi por outros locais. Pode passar, por gentileza. Outro ponto importante que todos conhecem aqui, os vereadores já estão nessa luta com a questão da Vila Carvalho. A gente sabe ali do ponto importante sobre a Estrada Boiadeiro, aquele ponto de encontro da Vila Carvalho. Ali a gente tem elementos que merecem uma atenção, por exemplo, a Capela São João Batista, que não possui todos os elementos originais devido à ação do tempo, mas a sua estrutura ainda preserva muitos detalhes interessantes. Inclusive o cruzeiro, datado de 1925, época do Coronel Felício de Carvalho, chega à nossa região, e também o cemitério da Estrada Boiadeira, onde ali na foto a gente vê o túmulo do Coronel Felício, que foi usado até ser desativado em 1937. Os locais que a gente está comentando, muitos estão sob custódia da iniciativa privada, ou particular, perdão, correção, e também alguns locais também patrimônio público, então é importante relacioná-los. Pode passar, por gentileza? A gente tem a Vila Nirvana, o Germano Robach foi um dos funcionários da empresa Teodor Ville, seu Germano, amigo pessoal do seu Sebastião Almeida Oliveira, e foi o cartorário de Tanabi responsável por dar o nome à nossa cidade. Ali a gente encontra tijolos ainda com as iniciais do seu Germano Robach, que teve uma olaria em sociedade com o Sebastião Almeida Oliveira, isso documentado através de depoimento e entrevista com o seu Sebastião, tá? E ali a gente tem que relatar que o seu Germano Robach, ele também, de certa forma, colaborou muito com o nosso município, já que o terreno do cemitério municipal, o do Lar São Vicente de Paulo e da Casa das Crianças, foi doação do seu Germano, se foi espólio ou doação em vida. Um detalhe importante ali que eu menciono nessa fotografia é esse portão de ferro. Esse portão de ferro data da época da construção da casa, década de final de 40, 50, não sei precisar o certo aí, a gente teria que fazer uma pesquisa mais apurada nesse ponto, mas esse portão de ferro ele não está mais nessa construção. Então, que fim que levou? Uma parte da nossa história, provavelmente, não sei se está no fundo da residência, é uma residência que hoje a gente não tem acesso, porém, é um detalhe importante que esse patrimônio não está no seu devido local. Pode passar, por gentileza? Outro ponto passível é o Hotel Vespa, que é a nossa primeira construção vertical, nosso arranha-céu de 3 andares, que foi construído na década de 1950, precisamente no ano de 1957, pelo seu Silvério e a dona Beatriz, que destacam aí como um patrimônio bem preservado, ele pode ser duradouro, já que a gente sabe que esse prédio ele abriga residências, abriga também comércios, está ali também, é uma sugestão. A gente tem, pode passar por gentileza, o Cine Votuporanga, tá? O Cine Votuporanga, quem não conheceu o seu Manuel Ramalho Mata, que foi um grande empreendedor na nossa cidade, trouxe para aquela região central energia elétrica para o início do cinema, com o seu primeiro cinema, o Bar Cine Paramount, e também fez a Vila Mata e também o restaurante Paramount. Salvo engano, o cinema está em processo de tombamento, também uma análise junto ao conselho para realizar o tombamento, mas aquele prédio ele já foi sede da década de 40 do Aeroclube e hoje abriga o cinema até hoje. Pelo menos aquela parte arquitetônica apresentável ali, não o seu interior, mas a parte externa, ela mantém a conservação original. Pode passar, por gentileza? Um outro ponto importante é o almoxarifado municipal. Esse já é uma causa que, infelizmente, devido ao tempo, houve uma degradação.
Mas esse prédio ele foi construído e entregue em 1954, na época do capitão Almeida, e ali já abrigou já o almoxarifado municipal, a biblioteca municipal, Museu da Imagem e do Som, enfim, também a Secretaria de Trânsito nos anos recentes, mas ali também uma peculiaridade é que ali eram fabricados tubos, lajotas, guias e sarjetas que ajudaram na ampliação da malha asfáltica e a manutenção da malha asfáltica no município de Votuporanga. Esse prédio tem uma característica da época, que é datado o ano na sua frente, né, na parte frontal ali, 1953, o ano da construção. Hoje a gente sabe que faz parte da massa de venda desse local, né? E ainda existe a questão da demolição, infelizmente, a demolição desse espaço, porque a degradação ali, né, já não, acho que não pode se aproveitar muita coisa, mas é um local que a gente tem que destacar porque relata a história do nosso município. Pode passar, por gentileza? Próximo passo, a questão do mercado modelo, né, nosso mercado municipal, o Mercadão, que foi aí também construído pela Companhia Brasileira de Incorporações Imobiliárias, no finalzinho da década de 1957. E um ponto importante é que esse patrimônio ele é tombado pelo Condefat, né? A gente tem uma área ali que poderia ser mais utilizada como um centro de convivência, um espaço integrado entre a população e os visitantes da cidade, porque fica no coração do centro da cidade, porém está ali do jeito que se encontra. Mas é importante comentar, por exemplo, o Mercado Municipal de Jundiaí, também foi construído pela mesma empresa que construiu o nosso mercadão aqui, hoje é utilizado, ele ainda está em ativo também, e é utilizado como um espaço integrado, um espaço de comércio lá na cidade de Jundiaí. Pode passar, por gentileza? A gente tem a Praça São Bento, também que é um ponto interessante, também todo design construído pelo professor, na época, professor Floriano Mazorc. A gente tem ali nosso relógio e elementos que foram doados e construídos pela a população japonesa, né? Pode passar, por gentileza, para agilizar a questão do tempo. Palácio da Justiça, o nosso cartório eleitoral também, que é da década de 1948, tem elementos de arte deco ali. Foi uma sede da nossa Casa de Leis aqui também, e a primeira sede do Fórum, tá? Pode passar, por gentileza. Nós temos a Catedral Nossa Senhora Aparecida, que já houve como essa catedral e o bem anterior estipulado na lei orgânica do município um processo de tombamento na época, porém deve ser revisto e adequado às situações atuais. Concluindo, por que o motivo da preservação? Pode passar, por gentileza. Aqui a gente tem uma notícia do mural que ficava na cidade de São Paulo, na Avenida Morumbi, do Eduardo Cobra. O Eduardo Cobra é um artista renomado, tá? Um artista plástico renomado, e esse mural ele foi apagado recentemente. Por que eu comento isso? Nós também temos um mural pintado pelo Eduardo Cobra, pode passar, por gentileza, de 2011. Esse mural é construído, foi pintado e relata elementos históricos da nossa cidade. Tá? Pode passar, por gentileza? Por que a gente comenta dessa necessidade de preservação do patrimônio histórico? Porque a gente tem patrimônios que acabaram deixando a saudade. Muitas pessoas aqui conheceram o famoso IP, que ficava na Praça Dr. Fernando Costa, a antiga igreja matriz, que hoje está localizado ali no espaço A Fonte Municipal, na Praça Dr. Fernando Costa. Pode passar, por gentileza. Esse mais recente, o Jardim Aquático da Praça Santa Luzia, né? Muita gente aqui provavelmente passou na infância por ali, então hoje ele está aterrado, então a gente menciona dessa questão da preservação. Pode passar, por gentileza? A gente tem a própria Vila Mata, a gente tem o Palacete Budim, que foi a primeira sede dessa Casa de Leis, que sofreu alterações com o tempo. A gente tem o antigo castelinho da Rua Sergipe com a Rua Paraná, que também foi, com o tempo, destruído e depois construído outras construções no local. Pode passar, por gentileza? A gente tem a Praia dos Meninos ali, que está em processo de restauração. Tá? E finalizando, pode passar, por gentileza? Um exemplo a ser seguido, eu preciso comentar do exemplo que essa Casa de Leis nos proporciona, que é o acesso a elementos históricos
através do Memorial Legislativo Professor Aguinaldo de Oliveira, onde os visitantes podem ter acesso a fotografias e bens históricos, e também a sala de arquivos, que é disponibilizada para manter esse acervo digitalizado. Então, a Câmara aqui está de parabéns com relação à preservação histórica. São pontos que a gente tem que manter relacionado. Pode passar, por gentileza? Finalizando a minha fala, eu gostaria de comentar que esse é o assunto que eu abordo com vocês hoje. É sabido que a gerência de uma cidade ela envolve vários fatores e propriedades. Pode passar, por gentileza? Porém, devemos olhar a questão de preservação vislumbrando o futuro da nossa população, pois olhando o passado, podemos aprender muito mais sobre a nossa história, principalmente homenagear pessoas que trabalharam e lutaram para o desenvolvimento de Votuporanga. E aqui, parafraseando o designer brasileiro e artista plástico Aloysio Magalhães, eu deixo uma frase: a comunidade é a melhor guardiã do seu patrimônio. Muito obrigado, senhores. Muito bem, Ravel. Algum vereador gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Vereador Jura? Obrigado, senhor presidente. Na verdade, é uma constatação, e é interessante, eu não vou dizer qual que é a nomenclatura que eu vou imputar ao Ravel, mas dizer da importância de ter pessoas como você na nossa comunidade. Em pouco mais de 14 minutos, ele pôde nos proporcionar uma retrospectiva muito interessante. Algumas delas eu tenho ciência, tá certo, do que está acontecendo, mas outras nem tanto. Em função do tempo, Ravel, eu gostaria de, e você sabe disso, da minha preocupação com relação à questão dessa visão, desse viés com a questão da preservação do patrimônio, de estar disponível também para discutir. Algumas coisas a gente pode concordar, outras discordar, tá certo? Mas eu acho a convicção e certeza de que se nós não preservarmos o passado, a história de uma cidade, a gente fica sem o futuro. Portanto, parabéns pela pesquisa, continue contribuindo com a nossa comunidade, tá certo? E eu tenho certeza que a sua participação nessa sessão ordinária, usando a Tribuna Livre, ela dá um start para o início de um debate interessante para discutir o patrimônio. Parabéns, obrigado pela oportunidade. Obrigado, vereador. A palavra a vereadora Sueli Friose. Senhor presidente, eu moro perto da Praça São Bento, num prédio, e um dia eu recebi um telefonema de uma pessoa falando assim: eu gostaria de subir no seu apartamento, eu posso? Falei, pode, né? Ele falou, não, é que eu queria fazer uma fotografia da Praça São Bento, e era o Ravel. Na hora que ele subiu, eu vi a paixão que ele estava fazendo aquele trabalho. Eu falei até para ele assim: quando você quiser, você pode vir a qualquer momento fotografar, porque até eu coloquei na situação, no Natal é a coisa mais linda do mundo, no dia das feiras, está tudo iluminado a praça, mas assim, essa paixão do Ravel, ela aflora, né, na questão da humanidade dele, e isso é uma coisa bonita que a gente tem que fazer com que cresça nas pessoas, porque é história. A história não pode ser esquecida. Jamais. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereador. Um vereador mais? Boa noite a todos. Eu quero te parabenizar, né, por todo esse trabalho, esse talento, né, por esse amor que a vereadora Sueli disse, porque só faz essas coisas quem tem amor verdadeiramente, né? Então, eu quero te parabenizar por isso. E enquanto você pedia para passar as telas, as fotos, eu fiquei muito encantada. Muitas das vezes nós viajamos 1000 quilômetros, né? Para poder ver algo tombado, né? Fora do país. E às vezes dentro do nosso município, dentro da nossa cidade, nós não conhecemos todos, né? Então, eu quero te parabenizar por você trazer isso para nós. Muito obrigado e que Deus te abençoe e que você continue sempre assim, apaixonado pela nossa cidade. Obrigado, vereadora. Meu amigo Ravel, quero te agradecer e te cumprimentar pelo grande trabalho que você fez quando presidente dessa casa do Museu Aguinaldo de Oliveira. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Quero, Ravel, parabenizar, dizer que nós temos um projeto de ampliação aqui na Câmara, né, do museu.
né? E vamos retomar. É importante esse projeto e parabéns pelo seu trabalho. A história de Votuporanga ela tem que ser lembrada sim, né? Que você continue nesse empenho aí que você tem, como disse a Sueli, nesse carinho que você tem pela cidade e parabenizar e dizer que as portas da Câmara estão sempre abertas para você aqui. Obrigado, presidente. Presidente, Palavra Renata Bidala. quero parabenizar o Ravel. Também dizer que redes sociais é tudo, né? Pleno 2024. E o órgão CISENP, que cuida das questões museológicas, não sei se é assim que pronuncia, do Estado de São Paulo, publicou nas redes sociais, né, do Sistema Estadual de Museus, publicou em seus stories, né, das redes sociais, foto da capacitação que o pessoal aqui de Votuporanga fez, né? Aliado a isso, existe um projeto de uma servidora que trata de o museu vai à escola. A importância de levar esse conhecimento todo do museu, todos esses conhecimentos agregados aí para as escolas. Então, quero parabenizar e dar o ênfase aqui que Votuporanga tem muita história aí, tem muita coisa boa. Obrigado. Obrigado, vereador. Dando sequência,